Olá, sejam bem-vindos a mais um evento do Sejur. Este vídeo institucional tem o objetivo de orientar e esclarecer possíveis dúvidas que podem surgir durante a transmissão. Vamos lá? Estejam sempre atentos ao chat. É nele que o formulário de inscrição será disponibilizado. E atenção! Ao clicarem no link disponibilizado, certifiquem-se de que as informações que foram preenchidas no formulário estejam corretas, pois é por meio delas que a presença poderá ser efetivamente confirmada. Gostou? Então conte pra gente! E fique ligado nas nossas redes sociais para ficar por dentro dos próximos eventos. O Sejur agradece a participação e tenham todos um ótimo evento! Boa tarde a todos. Meu nome é Natália Leone Marcos, sou analista de políticas públicas e gestão governamental do Sejur, e hoje nós temos a honra de dar início ao seminário Direitos das Mulheres, Questões Atuais. Mais do que as merecidas homenagens que nós merecemos, o Sejur se preocupou em apresentar nos painéis deste seminário assuntos que reforçam a importância da mulher na sociedade e os desafios enfrentados por ela. Hoje a nossa abertura e o seminário continua nos dias 8 e 10 de março, quarta e sexta-feira, sempre às 17 horas. Lembrando que para quem fez a inscrição prévia é necessário assistir os 3 dias de seminário e assinar a lista de presença que vai passar durante os 3 dias aqui nos nossos comentários, então fiquem atentos. No dia 8 nós teremos os painéis Assédio Laboral com a doutora Ivanira Panqueri e Lei Maria da Penha com a doutora Marli Maurício Tavares. No dia 10, os painéis Desconstrução do Masculino com o Dr. Sócrates Nolasco e os Direitos das Mulheres na Jurisprudência do STF com a doutora Simone Andréa Barcelos Coutinho. Bom, hoje nós vamos abrir o seminário com chave de ouro, com o painel Os Direitos das Mulheres antes e depois da Constituição de 1988, a Assembleia Nacional Constituinte e os Direitos das Mulheres, apresentado pela doutora Eunice Prudente. Fazendo agora a apresentação das grandes mulheres que vão estar hoje com a gente, nós temos a idealizadora e coordenadora deste seminário, a quem a gente já muito agradece, doutora Simone Andréa Barcelos Coutinho, que é procuradora do município de São Paulo desde 2001, bacharel em Direito pela Universidade de São Paulo e pós-graduada em Direito Constitucional pelo IDP Brasília, e a palestrante do nosso painel de hoje, a professora doutora Eunice Aparecida de Jesus Prudente, secretária de Justiça do município de São Paulo, doutora mestre e bacharel em Direito pela Universidade de São Paulo, instituição da qual é professora, parecerista da Fundação de Amparo à Pesquisa de São Paulo, a FAPESP, professora titular da Faculdade Zumbi dos Palmares e integrante da Comissão de Direitos Humanos da USP. Antes de eu passar a palavra às nossas convidadas de hoje, eu gostaria aqui de fazer um relato pessoal, agora não falando em nome de Sejur, mas falando em meu nome da honra que é estar aqui hoje nessa abertura. Agradeço meus colegas pelo convite, porque já tive a oportunidade de falar para a professora Eunice, quando eu a conheci na Secretaria de Justiça, acho que ela nem vai se lembrar, já faz uns 2 anos, mas do quanto ela foi importante para a minha formação em Direito, então deixo registrado aqui quantas meninas que ela deve ter inspirado. Quando eu tinha 16 anos, assisti uma palestra dela num programa que nem existe mais, o extinto programa Prazer em Conhecê-lo, da Rede Vida, e já estava pensando em fazer Direito, e vê-la lá naquela entrevista me motivou ainda mais para me graduar, pós-graduar. Então, ela é uma grande inspiração, não é à toa que foi escolhida para ser a abertura aqui do nosso seminário, e queria deixar registrado hoje publicamente também isso. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra à coordenadora do evento, a doutora Simone, e na sequência já vamos ouvir a professora Eunice, e desejo a todos uma excelente palestra. A professora Simone está sem áudio. Pois não. Boa tarde a todos. Boa tarde. É uma honra enorme abrir o nosso seminário com a
professora, doutora Eunice, nossa secretária municipal de Justiça, já era professora da USP quando da Assembleia Nacional Constituinte. Eu não vou me prolongar, eu gostaria de logo passar a palavra para nossa secretária municipal de Justiça, nossa professora, doutora Eunice. Boa tarde a todas as pessoas. Eu é que estou muito honrada em poder dialogar neste evento tão importante do Centro de Estudos da Procuradoria-Geral do município, o SEJUR, a quem temos sempre a honra de atuar juntos, inclusive mensalmente, nos encontros notáveis. Então, quero agradecer à coordenadora, a doutora Simone Andréa Barcelo Coutinho, pela confiabilidade, a possibilidade de estar hoje aqui dialogando, não sem antes, né, também agradecer ao amigo, ao competente procurador, doutor Roberto Angotti, e vejam, ele não está presente porque ele está em licença paternidade. Então, o que vamos ver hoje é que há direitos que são da mulher, mas há outros direitos de todo o interesse das mulheres, que é o caso da licença paternidade, cumprimentamos o colega, né, Roberto Angotti. Neste momento também há uma equipe do SEJUR atuando para o desenvolvimento desse seminário. Cumprimentamos a doutora Natália Leone, também o colega Eduardo Moreno, que estiveram aqui trabalhando, atuando nessa abertura, e também rendemos homenagens e agradecimentos à secretária da Pessoa com Deficiência, a Silvia Greco, porque estão atuando aqui presentes 2 intérpretes de Libra, a Regiane e o Davi. Muito obrigada. Vou entrar aqui nos quadros que vão nos ajudar a explicar algumas questões referentes aos direitos das mulheres, mas a grande conquista que foi a Constituição de 1988, que veio realmente nos trazer legislações que propiciaram o exercício de direitos humanos fundamentais de todos, mas lembro aí, nesse momento, das mulheres. O que nós podemos dizer de direito das mulheres antes e depois da Constituição de 1988? Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui o quadro. Está mudando. Espera um momentinho, só que eu vou pedir ajuda aqui, e não é aos universitários, é a minha colega aqui, a doutora Luciana Freitas. Aí. Lá vou eu. Isto. Bom, houve referências à minha pessoa, eu pouco poderia afirmar mais a respeito da minha trajetória, mas gosto sempre de lembrar que provenho de uma família de trabalhadores. Mamãe tecelã, meu pai metalúrgico, ambos sindicalizados, ambos integrantes da Juventude Operária Católica e que me levaram desde muito cedo para me socializar a partir de discussões em reuniões e assembleias de sindicatos e de movimentos sociais, né? Então, essa, na verdade, é uma homenagem aí também aos meus pais. Depois tenho o professor Dalmo de Abreu Dallari como meu orientador, no mestrado e no doutorado. Então, chamar a atenção
para os direitos das mulheres, chamar a atenção para as questões relativas à discriminação racial e nesta alcançar a mulher negra, devo muito, né, aqui ao saudoso professor Dalmo de Abreu Dallari, meu orientador, né? Mas vamos conversar aqui sobre as mulheres. Então, é bom sempre lembrar que a ferramenta utilizada são as intersecções, as interseccionalidades ou as intersecções. É aquela ferramenta, aquele modo de analisar a sociedade e entrelaçando dados, o que já nos leva à política de dados abertos, à necessidade, então, da convivência num Estado democrático de direito para termos acesso aos dados. Aí vamos interligar dados e tirar aqui juntos ou juntas, né, muitas conclusões do nosso interesse. Bom lembrar também a educação. Nós que temos aqui no município tantos colegas na área, profissionais da educação, professores e outros, bom lembrarmos, né, a importância que foi e é Paulo Freire, o pensamento de Paulo Freire. Então, realmente, a proposta de Paulo Freire de uma educação que liberta o indivíduo para atuar na cidadania é fundamental. As propostas feministas também é importante, porque o feminismo é em si um movimento pelos direitos das mulheres, um movimento que já há décadas enfrenta, né, aí as violências contra as mulheres. Mas quando nós nos referimos a feminismo negro, foi porque lá atrás, na década de 60, Angela Davis, né, lá nos Estados Unidos, com o seu pensamento e as suas propostas de discussão, trazendo a questão de gênero, é do nosso interesse, trazendo também a questão étnica, de raça, é do nosso interesse, mas trazendo também a questão da desigualdade socioeconômica, as classes sociais. Então, foi importante Angela Davis, mas aqui, né, entre nós, também feministas deram a sua contribuição. Então, Beatriz Nascimento, né? Depois nós temos aqui as nossas, né, brasileiras que muito contribuíram para o uso dessas interseccionalidades. E isto vem até a atualidade. Vamos, né, citá-las aí no decorrer aqui do nosso trabalho. Uma contribuição feminista interessante é a metáfora da gaiola, porque quando nós nos referimos, né, à diferença salarial, às violências contra as mulheres, ou a práticas racistas que, infelizmente, foram naturalizadas entre nós, e nós nos referimos a um racismo estrutural, muitos acham que é um exagero. Infelizmente, não é, porque os dados nos esclarecem que a situação é grave e é real. Quando esta Marilyn Frye, nessa obra Opressão, trouxe a metáfora da gaiola, quem trouxe para nós brasileiras foi a Iris Yang, né? E o que significa isso? Significa também o uso de uma ferramenta para dizer que a questão de gênero, raça, classe social é uma questão política, porque vai envolver todas as pessoas. E aí dizem lá, então, as pensadoras feministas, pois é da natureza dos pássaros voarem,
só que estamos todos presos numa gaiola devido às discriminações e às práticas de violência. Se nós imaginarmos que os pássaros são de muitos tipos, tamanhos, cores, etc., e estão presos numa gaiola, eles vão ter que desenvolver estratégias inteligentes para romper os fios, né? Aí, as grades da gaiola. E muitas vezes nos desrespeitam, dizendo: ah, mulher, quem ainda não ouviu isso, né? Aqui em casa você fala mais do que eu, por que está dizendo que não consegue ou não pode tomar as atitudes? As mulheres não querem, elas querem falar, mas elas querem ser ouvidas e respeitadas, e muitas vezes nas nossas próprias casas isso não ocorre. Ou então chegam aos discriminados, aos negros, e dizem: ah, mas vocês precisam trabalhar mais, vocês são muito pobres nessa sociedade, e precisa trabalhar mais. Então, atitudes, soluções simplistas acabam até nos ofendendo. Por quê? Não basta dizer aos pássaros: passem entre os fios da gaiola, pelo menos os menorzinhos, né? E vão voando, vão embora, porque é da natureza dos pássaros voar e vocês estão presos numa gaiola. Isso é simplismo, isso ofende. Por quê? Porque as redes das gaiolas ou da gaiola são barreiras que foram sistematicamente, racionalmente colocadas há décadas, há séculos. Então, né, não é impossível rompê-las, mas também não é fácil. Vai exigir de todos nós o conhecimento, sim, da rede, das gaiolas, dos lados da gaiola, mas vai exigir de todos a chamada visão macroscópica, a chamada visão política do assunto, para, com a participação de todos os pássaros, nós buscarmos as estratégias de libertação. E falar em estratégia de libertação, as interseccionalidades, né, estarão aí muito presentes, porque não basta, como já dizia o professor Dalmo Gabriel Dallari, uma mera teoria de direitos humanos. O que nós precisamos no Brasil é uma teoria crítica de direitos humanos que nos leve a políticas de transformação e ao combate de todas as formas de opressão. Há aí uma parede, sim, a ser desconstruída, e nós estamos aqui, graças, né, à gestão, então, democrática aí do Sejur, justamente com essas intenções, né? Mas falarmos de 1968 é lembrarmos o quanto a arte ensina, enquanto a arte orienta e o quanto ela é perseguida. O que estamos vendo nesta foto histórica é aqui da nossa, né, esquerda para a direita, as maiores, melhores artistas brasileiras em 1968, numa manifestação pública, numa praça no Rio de Janeiro, a Eva Tudor, a Tônia Carreiro, a Eva Vilma, a Leila Diniz, a Odete Lara, a Norma Bengel. O que é que elas estão fazendo? Elas estão protestando contra a censura, porque a imprensa livre, né, as artes aqui respeitadas, praticadas com acesso por todos nós, nos levam, sim, à libertação, às estratégias, né, para o enfrentamento de racismo, sexismos e outras formas aí de violência, né? Então, aqui um pouco do histórico lá do famoso 1968 e a luta contra a ditadura, porque a Constituição de 1968 é um marco na nossa história, porque, dentre todas as nossas constituições, pela primeira vez, então, os movimentos sociais vão participar de uma constituinte.
e vão, né? Aí, nas manifestações públicas, né? Nos documentos, bradar, né? Pelos direitos humanos como fundamentais, ou seja, são direitos aqui fundamentais, porque indisponíveis para a nossa convivência, no exercício da nossa liberdade. Tanto que é a partir dessa Constituição que nós temos, inclusive, leis que levam os nomes das mulheres. Mas antes de comentarmos essas leis, vamos lá juntos lembrarmos um pouco do nosso direito civil família. Vejam, o artigo 226 da nossa Constituição traz disposições sobre a família. Muitos poderão pensar, mas por que se levou em 1988 um artigo, uma norma sobre família na própria Constituição, se em 2002 conquistamos finalmente o atual Código Civil? Então, observem que o que diz aqui o 226 né, que, para efeito aqui da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre homem e mulher. Os movimentos feministas em 1968, na Constituinte, chamaram muita atenção dos constituintes para que não colocassem a expressão homem e mulher, colocassem pessoas para que fossem alcançadas também as uniões e casamentos entre pessoas do mesmo sexo, mas não foram ouvidos e assim veio. De qualquer forma, as pessoas vão dizer, mas não é óbvio que, para efeito de proteção do Estado, a união estável é também uma entidade familiar? A partir de 1968, com legislação posterior e com reconhecimento jurisprudencial posterior, porque até então não o era. O Código Civil de 1916, que entrou em vigor em 1917, quase ficou um século em vigor, e lá ele era muito claro, né? Sempre reconhecendo como família a família, né? A união entre homem e mulher apenas, desde que expressado lá num casamento civil. Não se reconhecia a união estável. E como é que os brasileiros conviviam se os estudos, principalmente contribuições da OAB, nos dão notícias que nesses tempos de 1968, 54% das uniões entre brasileiros eram união estável. Poucas pessoas estavam se casando, né, no civil, como a gente diz, oficializando, então, a sua união. E o que acontecia? Bom, todas as questões referentes à união estável antes de 1968, elas eram compreendidas e interpretadas pelo judiciário brasileiro como uniões de fato, como sociedades de fato. E a companheira, assim era chamada, né? A mulher ali nessa união, né? Nessa sociedade de fato, era reconhecida pela jurisprudência como prestadora de serviços ao marido ou ao companheiro. E ia por aí afora, e o código era muito claro no sentido de que no casamento havia um chefe, e quem chefiava, né, era o cônjuge varão, o homem, etc. Por isso que esta Constituição de 88, lá no artigo 5º, já vem falando, já vem expressando a igualdade entre homem e mulher. Depois chega aqui no 226, né, da Constituição, é a mesma situação, um pouquinho mais. O próprio 226 tem um parágrafo
4, que diz assim: entende-se como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes. Ora, será que passa pela cabeça de qualquer um de nós, né, que um pai com os filhos, uma mãe com os filhos não seria uma entidade familiar? Não era considerado assim pelo direito brasileiro, porque cada um de nós conhece um homem com os seus filhos. Isso ocorre, né? Ele é separado, ele é solteiro, ele é viúvo, ele é divorciado. Isso pode acontecer. Mas o que nós encontramos a miúde é a mãe com os seus filhos. E não era considerado, sim, como entidade familiar pelas discriminações contra o que hoje nós chamamos de mãe solo, né? Ou aqui, né, a família, né, que é aqui que está sob a responsabilidade de uma mulher. São muitas, e todos nós conhecemos muitas, ou ela é mãe solteira, ou ela é divorciada, ou ela é viúva, enfim, é o que chamamos de mãe solo. É evidente que né, uma entidade familiar, mas teve que vir parar na Constituição Federal. Depois vai ser respeitado lá no Código Civil de 2002. Então, não, a realidade era muito séria. E ainda lembro aqui aos senhores os compromissos que estão na Constituição. No mesmo 226, parágrafo 7º, fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, o planejamento familiar é de livre decisão do casal. Realmente. Competindo ao Estado, são as instituições públicas, federais, estaduais, municipais, propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito. Que direito? Né? Aí da filiação pelo direitos reprodutivos, vedada qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas, mas cabe sim às instituições públicas toda a orientação, todo o aconchego, né, aí para o planejamento, né, familiar, o que não temos ainda, né, pelo menos o quanto nós aí precisávamos. Então, é verdade, a partir dessa Constituição, nós temos várias leis que levam o nome das mulheres, e neste seminário aqui, capitaneado pela doutora Simone Andréa Barcelos Coutinho, no Sejur, muitas vão ser aqui devidamente comentadas. Atentem, a chamada Lei Maria da Penha. Então, ela é 11.340 de 2006 e vai criar mecanismo para o enfrentamento da violência doméstica, o âmbito espacial ali da convivência, e familiar. A família brasileira, nossa, né? Além do pai, a mãe, avô, avó, sogro, sogra, etc., né? Quantas pessoas participam dessas relações familiares e, infelizmente, práticas violentas ocorrem no âmbito doméstico, no espaço, mas também por pessoas com as quais mantemos relações familiares, ex-marido, ex-noivo e etc., né? E muito importante a Lei Maria da Penha, porque vejam que ela é conquistada pela doutora Maria da Penha Magalhães, uma bioquímica que sofreu 2 tentativas de morte, se tornou cadeirante, e não sendo atendida no Brasil, foi para organismos internacionais, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, e lá a Corte disse, né, nossa, que horror, os números aqui da violência
doméstica e familiar contra a mulher. O Brasil precisa e recomendou ao governo brasileiro uma legislação específica, como já está previsto também no 226, mas isso ainda não existia. E aí vem, né, na própria lei, as formas, né, de violência física, psicológica, sexual, patrimonial, moral, né, que as mulheres brasileiras sofrem e que nesse seminário, né, vai ser devidamente discutido. Mas tem também a Lei Carolina Dickmann, né, de 2012, 12.737, para definir crimes cibernéticos no Brasil. Então, a pessoa, a cidadã, teve o computador invadido, fotos pessoais divulgadas por hackers e tal, e a legislação veio classificar como crime esses atos, né? Invasão de computadores, tablets, smartphones, né? Conectados ou não à internet, que resulte, né, na obtenção, adulteração e destruição de dados aí e informações, né? Então, é a Constituição de 88 propiciando toda esta situação. Temos a Lei Joana Maranhão, de 2015, a 12.650, né? Então, alterou prazos de prescrição na ocorrência de abusos sexuais, que são cometidos muitas vezes com crianças, pessoas de 0 a 12 anos, com adolescentes, pessoas, né, de 12 anos completos a 18 anos, e a pessoa, até pelas suas condições e situação de uma personalidade em formação, a pessoa muitas vezes não tem condições de denunciar. Então, ele não pode prescrever, né? Ou vai prescrever somente quando a vítima completar 18 anos, né? E o prazo para a denúncia aumentou, então, para 20 anos. O nome é uma referência à nadadora brasileira que foi abusada sexualmente aos 9 anos de idade, lá por um treinador, e a denúncia feita por ela é que resultou na lei. Então, realmente, muitas vezes leva tempo para a vítima poder se conscientizar do que passou não era grave. E é muito séria esta situação, porque muitas vezes as crianças e os adolescentes pensam que todas as famílias são iguais a delas, que elas têm que se submeter a violências sexuais, que aquilo ocorre em todas as famílias. É lá na escola que tudo vai ser denunciado. Ela vai ver, né, que ela tem tristeza, horror da sua casa, e os outros não têm, muito pelo contrário. Né? E ali é que professoras, professores, coordenadores vão ouvir essa criança. Então, esta lei aí também que cuidou, né, alterou o prazo prescricional fundamental para a segurança dos direitos humanos fundamentais de crianças e adolescentes. A outra lei é a Lei Lola, 12.642, de 2018, em homenagem a Lola Aronovitch, né? Uma blogueira que sofreu ataques cibernéticos em 2018. Ela criminaliza a difusão de conteúdos misóginos pela internet, propagando ódio e tal, né? Então, cabe à Polícia Federal Brasileira, né, investigar os crimes relacionados ao gênero por esta via. Nós temos a lei do minuto seguinte e nossas homenagens à presidenta Dilma Rousseff, que foi muito criticada quando essa lei foi sancionada, é a 12.845. Ela oferece garantias às vítimas de violência sexual, independentemente de ser homem ou mulher, a pessoa vitimada, né?
e determina um atendimento imediato pelo SUS, o amparo médico, psicológico, social, exames preventivos e o fornecimento de informações sobre os direitos legais das vítimas. A legislação garante atendimento emergencial, integral e gratuito às vítimas. Então, é importante ressaltar que não precisa boletim de ocorrência ou qualquer outro tipo de abuso, é a palavra da vítima, é o acolhimento ali feito ao hospital. Mas como há, né, neste procedimento médico, a possibilidade de romper uma possível gravidez que esteja ocorrendo ali nas últimas horas, porque ela oferece ali garantias a um atendimento imediato à vítima. Por esse motivo, setores aí chamados de conservadores, eu acho que esse não é bem o nome para esses setores das sociedades que fazem isso, a lei foi criticada como se ela estivesse favorecendo algum tipo de crime de aborto, e não se trata disso. É a corrida mesmo, até para verificar se a pessoa vítima de abuso sexual, seja homem ou seja mulher, não tem até sofrido, não tenha se contagiado por parte do agressor, ou muitas vezes já o início de uma gestação, né, de uma concepção, né, inesperada, advinda de uma prática criminosa. E também temos a lei do infanticídio. Vejam, essas leis não têm exatamente o nome de mulheres, mas vêm proteger principalmente as mulheres. A lei do infanticídio, que nós temos no nosso Código Civil, o homicídio. Então, ali o artigo 121 tem um agravante se a vítima for mulher. É a Lei 12.104, sancionada em 2015, né? Então, a vítima ter sido morta em decorrente de violência doméstica familiar, menosprezo, discriminação à sua condição de mulher. Então, é preciso ali no momento um estudo para ver se está caracterizado um feminicídio, porque o homicídio já está lá. O feminicídio, que foi aumentar a pena, né, ali para um feminicida, né, para um homicida que matou uma mulher e ela morreu porque ela era mulher, sendo considerado ainda pelo Código um crime hediondo, e a pena pode chegar a 30 anos de reclusão. Então, como disse, a legislação altera o Código Penal. Então, trata-se de uma circunstância que qualifica o crime de homicídio que já estava lá e inclui na lista de leis da lei de crimes hediondo. Dessa forma, né, um crime de homicídio simples, que tem pena de 6 a 20 anos, no caso do feminicídio, pode chegar aí a 30 anos, né? Temos também leis que protegem as mulheres. O stalking. Stalking é a lei 14.132, sancionada em 2021, né? Ela discorre sobre crime de perseguição, também conhecido como stalking. A prática é perseguir alguém com frequência, por qualquer meio, ameaçando a integridade física e psicológica da pessoa, via internet, muitas vezes por celular, escrevendo, mandando e-mails, restringindo locomoção de pessoas, perturbando a esfera de liberdade e de privacidade do outro. E se a vítima for mulher ou criança, no caso do stalking, há agravante aí nessa lei que protege pessoas, mas principalmente mulheres e crianças.
Mais recentemente, em 2021, temos a Lei 14.245, é a Lei Mariana Ferrer, né? Leva aí um nome de mulher, ela vem para proteger mulheres, né? Porque surgiu depois da divulgação de imagens de uma audiência de instrução, então é a atuação do judiciário brasileiro, versando sobre um crime de estupro. E a vítima, Mariana Ferrer, ali, teve sua intimidade inutilmente exposta pela defesa. A lei que estamos comentando tem por objetivo central reprimir a chamada revitimização, porque muitas vezes há uma vitimização secundária, uma revitimização ali de uma mulher quando ela é levada perante as autoridades, né? E ali ela é desrespeitada. Recentemente, um colega pós-graduando estava horrorizado, porque atuando junto ao Ministério Público, representando o interesse de uma família, de uma criança violada, que sofreu violências sexuais, a criança foi ouvida 3 vezes. E aí lá vem, né, um defensor, né, provavelmente lá do acusado, dizendo que a criança tinha que ser ouvida de novo, alguma coisa não estava clara. E aí o colega bradou a Lei Mariana Ferrer: vocês estão revitimizando essa menina, porque ela já foi ouvida 3 vezes, vai ser ouvida 4 vezes. Os senhores viram como ela se sentiu mal quando, né, teve que relatar por tudo que passou, e etc, etc. Então, a Lei Mariana Ferrer vem também em proteção, principalmente aí das mulheres. Depois, aqui entre nas questões de interseccionalidades, desde 2018, desenvolvemos na Faculdade de Direito, nos cursos de pós-graduação, a disciplina Gênero e Etnia, e esta disciplina tem crescido muito, ou propiciado muitos estudos sobre violação de sexualidade, sobre práticas discriminatórias, principalmente contra as mulheres. Já vínhamos, então, ela é semestral, né? Então ela vem ininterruptamente desde 2018 ali sendo ministrada, com seminários muito ricos, onde pós-graduandos, né, como esse que eu acabei de citar aí, como advogado, mas há promotores, há juízes, juízas, há profissionais do direito ali da disciplina discutindo. E, né, na questão da revitimização, etc., uma aluna, Fabiola Sucasas Negrão Covas, que é promotora de justiça, levou essa questão a, então, na época, senadora Simone Tebet. E aí ela apresentou esse projeto de lei em 1988, alterando o Código de Processo Penal. Então, não é uma lei, é a alteração do próprio Código para inibir atitudes machistas e preconceituosas dos julgadores contra as mulheres vítimas de violência sexual. A proposta da Simone Tebet é alterar o próprio Código de Processo Penal, considerar inadmissível a realização de perguntas ou uso de provas que disponham sobre o comportamento sexual da vítima ou de testemunhas em processos de julgamentos de crimes sexuais, né? Como ela foi originária a partir aí das nossas aulas, das nossas ações, consta lá na justificativa do projeto, então, a disciplina e as colaboradoras da nossa disciplina, como é a desembargadora Silvia Steiner, mas também, né,
a professora doutora Adriana Martorelli, desculpe, e a Fabiola Sucasas, né? Que é pós-graduanda, mas é também promotora aí de justiça, meu nome também consta lá. Então, a atual ministra Simone Tebet, na época senadora, apresentou um projeto de lei a partir aí dos estudos. Fico muito honrada com a citação do meu nome, mas observem que é uma construção que adveio da experiência de vários pós-graduandos, moças e rapazes, então homens e mulheres lá presentes na disciplina e que vieram, então, com esta proposta. Mas vamos falar um pouco, né, da nossa própria metrópole, São Paulo, 12 milhões aí de habitantes, tem aí os seus programas de atendimento às mulheres, né? E há o programa Guardião Maria da Penha, que há mais de 10 anos, os nossos colegas integrantes da Guarda Metropolitana passam por um curso e atendem aqui no centro da cidade, lá na Avenida Liberdade, 65, questões aí de violência em família, né? Então, este programa lá da Secretaria Municipal de Segurança Urbana, né, registra lá 1.797 mulheres vítimas de violência, e a meta é alcançar 2.500 até o ano de 2024. A Guarda Metropolitana atua com o Grupo de Atuação Especial de Enfrentamento à Violência Doméstica, com o Ministério Público e aí também com a Secretaria Municipal de Direitos Humanos, né? Então, vejam, né, que a nossa secretária, a Soninha Francini, lá da Secretaria Municipal de Direitos Humanos, né, mas também a nossa secretária de Segurança Urbana, né, tem aí as nossas homenagens neste momento, né? Então, também temos aqui a Casa de Mediação, que é mais um serviço da Prefeitura, que estimulam pessoas em situação de conflito em busca de uma situação de paz, né? Lá também desenvolvida no âmbito da Guarda Civil Metropolitana. Então, são colegas nossos, servidores municipais, que passam por um curso de mediação para desenvolvimento deste trabalho público aí pelos direitos humanos, né? Temos também a rede socioassistencial, aí é a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento aí, urbano, né? E qualquer mulher poderá acessar o serviço de forma espontânea e avaliar como os centros de referência de assistência social, os centros de referência especializados em assistência social estão atendendo, né, a essas pessoas. Então, gostamos muito de elogios, todo mundo gosta, mas é pelas críticas que a gente avança. Então, vejam, né, os senhores e senhoras aí, meus colegas, né, servidores municipais, também os procuradores municipais e os cidadãos que estão nos acompanhando, estão vendo alguns números que dizem respeito a essa rede socioassistencial lá da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, né, do nosso colega secretário Carlos Bezerra, né, que desenvolve lá esses trabalhos. Então, vejam, né, que as mulheres são muito diversas, né? Então, a acolhida, né,
aí para mulheres, inclusive para mulheres trans, nesse serviço de atendimento. Temos aí a rede de atendimento também, coordenado aí pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, atuando na Casa da Mulher Brasileira, localizada, né, ali próximo do Parque Dom Pedro, onde vários serviços estaduais, municipais, inclusive federais, funcionam ao mesmo tempo para o atendimento ali das mulheres. Está no bairro do Cambuci, mas do Parque Dom Pedro, quando estive lá, fui a pé. É perto, então. Mas, de qualquer forma, também merece ser visitado, porque essa pasta mantém também a Casa Abrigo para o serviço de alojamento temporário de mulheres em risco iminente, né, de morte, extensivo, de perigo, então, né, extensivo aos filhos até 18 anos, e uma casa de acolhimento temporário de curta duração. Então, verifiquem esses serviços públicos municipais que são aí voltados pelas mulheres. Em especial, a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, né? Já nos referimos lá à Casa da Mulher Brasileira, onde essa secretaria atua, Casa Abrigo, com alguns números, né, referentes, então, a este atendimento. Também a Prefeitura, né, fornece a mulheres vítimas de violência cartas de crédito habitacional a partir de cadastro no banco de dados da Coab, né, que é empresa estatal municipal, vinculada à Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania. Vale a pena procurar no Descomplica 156 para adentrar e ver aí como funciona. Temos também o auxílio aluguel, que aí é coordenado pela Secretaria Municipal de Habitação, com atenção para as mulheres vítimas de violência doméstica em situação, portanto, de extrema vulnerabilidade, que poderão contar, então, com o auxílio aluguel no valor aí de R$ 400. Isso funciona desde 2020. Então, tem realmente que visitar site e procurar e ver como funciona. A porta de entrada é 156. Mais recentemente, a Prefeitura concede o auxílio Ampara. Esse auxílio foi pensado com o Ministério Público Estadual para amparar crianças e adolescentes órfãos vítimas de feminicídio aqui na cidade de São Paulo. Então, este auxílio é regido pela Secretaria Municipal de Justiça, né, e também pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania. O pagamento de benefício pode ser, inclusive, prorrogado até os 24 anos, porque a pessoa perdeu ali a mãe, tornou-se órfã, né, devido aí a um feminicídio, né? Então, também, claro que é visto caso a caso, mas o amparo já existe. Apresentar para os senhores as minhas colegas, né, as atuantes colegas aí, secretárias de município, é algo muito significativo para mim. Me sinto muito honrada em atuar na mesma gestão com a secretária municipal de Relações Internacionais, a Marta Suplicy, com a secretária Aline Torres, Secretaria Municipal de Cultura,
a nossa também atuante secretária Aline Cardoso, Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, a doutora Marlina Magro Martinez, que é a procuradora-geral do município. Já citamos até hoje na nossa fala a secretária municipal de Pessoas com Deficiência, Silvia Greco. Já citamos e louvamos, né, as ações da Secretaria de Segurança Urbana, e a secretária é a Elza Paulina Souza, que tem toda uma carreira na GCM, e hoje é secretária de Segurança Urbana. A nossa secretária municipal de gestão, Marcela Arruda, aqui no âmbito da Secretaria Municipal de Justiça, atuamos muito com os processos, mas observe que nas ações da Marcela Arruda, né, orientando e informando os servidores municipais, vai evitar os processos que chegam aqui na Secretaria Municipal de Justiça, né? Pessoas precisam ser bem formadas em administração pública, e aí está a Marcela Arruda. A Soninha Francini, também tão conhecida, é a secretária municipal de Direitos Humanos e Cidadania. Claro que nada faríamos sem os secretários, que também são vários, mas a nossa intenção hoje, né, é apresentar aí as mulheres. Além delas, elas são diretamente auxiliadas por secretárias executivas, chefes de gabinete, coordenadoras, as servidoras, né, de carreiras e servidores e servidoras comissionadas e comissionados, que temos também a honra de compartilhar aqui os nossos cumprimentos. Então, prezadas pessoas, muito obrigada pela oportunidade de dialogar com todos aqui. Eu tenho mais um quadrinho aqui, vamos ver se ele aparece. Não apareceu. Né? Que são os meus colegas e minhas colegas mais diretos aqui da Secretaria Municipal de Justiça. Deixa eu ver se eu consigo exibi-lo aqui. Não. O Eduardo vai exibir, né? Então, são as pessoas que trabalham... agora apareceu. Então, aqui são, né, as colegas, os colegas que atuam conosco, né, na Secretaria Municipal de Justiça, a quem eu agradeço muito, porque obviamente, não conseguiria atuar sozinha. Nós analisamos uma média de 12 a 15 processos, né, aqui semanalmente. Então, as pessoas são muito bem formadas, muito sérias, muito atuantes. Ali está um procurador, o doutor Adriano Rossetti, que trabalha conosco. Estão a Maria Lúcia Latorre, a chefe de gabinete. Temos aí assessoras e os nossos queridos, né, estagiários e estagiárias, que prestam um serviço público relevante para que a Secretaria Municipal de Justiça cumpra o seu desiderato. Então, mais uma vez, muito obrigada aí a todas as pessoas pela oportunidade. Sejur, obrigada. Retomando o fôlego aqui, né, depois da palestra da professora Eunice, tanta informação relevante, a gente destaca aí já os elogios, né, o Silvio Medeiros, doutora Eunice é excelente, a Cristiane Benes, boa tarde a todos, me sinto privilegiada em participar de um evento tão importante para todos nós, obrigada pela oportunidade, a gente de Sejur também agradece desde já ao público, a doutora Eunice aí pela excelente palestra. Agora a gente vai passar as perguntas, né, antes das considerações aí das nossas convidadas. A gente separou duas perguntas, primeiro da Thaís Scavuzzi, ela pergunta: por que há poucas mulheres assumindo cargos de liderança nas empresas públicas e privadas, se trata de um fator histórico, e como que a professora enxerga a abordagem do feminismo feita pela mídia? Bom,
Então, né, nós temos aí as nossas heranças históricas, né? Então, há uma cultura, infelizmente, ainda machista entre nós, onde a mulher é expressada, né, apenas como a auxiliar do homem, aquela, né, que vai ser responsável pela procriação. Só que a mulher tem o direito de estar em todos os lugares e exercer todas as funções, porque é um ser muito inteligente. Então, observem que até livros antigos e muito sérios apontam a mulher como responsável por muitas desgraças. É claro que houve um momento de divisão do trabalho, e muito antes da máquina, né? Imagine-se a exigência de uma força física que naquele momento talvez a mulher não tivesse. As mulheres também têm o seu período de gestação, de amamentação, e desenvolveu-se um ideário de que o forte, né, é o homem, etc. Eu só lembraria aos colegas, com todo o respeito, que são leitores da Bíblia, que nas cartas de Paulo, em especial a carta aos Hebreus, está lá: todo o poder emana do povo. Alguém pensou essa frasezinha de lá da carta, que é uma longa e excelente carta, né, política. Alguém pensou a frase de lá e desenvolveu, né, a política durante séculos, né, da origem divina do poder dos reis e imperadores. E foi uma desgraça para o mundo. Então é preciso reler as cartas de Paulo ou reler a Bíblia no contexto histórico do seu tempo, para ver se realmente o papel da mulher é ser submissa a um homem e outras questões que nos são trazidas por quem lê a Bíblia e diz: olha, está lá na carta de Paulo. Então vamos reler Paulo, como já relemos de outras vezes, né? Como já ocorreu de outras vezes, senão nós teríamos que voltar aos tempos, né, ali do todo poder, né, dos reis emana diretamente de Deus, etc., quando, na verdade, o que o sábio Paulo estava dizendo era para os primeiros cristãos atenderem para a importância da lei dos homens, e desde que essas leis não contrariassem os ideários cristãos, elas deveriam ser cumpridas, porque todo poder emana de Deus. Já vem toda uma explicação. Agora, pensar o que está na Bíblia, o que está nas cartas de Paulo, e ficar desenvolvendo teorias, inferiorizando a mulher, demonizando as pessoas por origem, aliás, pelo seu comportamento sexual, invisibilizar pessoas transgêneras, homens trans, mulheres trans, e dizer o que está na Bíblia, isto não pode, isso é injusto, isso é inaceitável. É isso mesmo. Agora, separando sobre a lei do minuto seguinte, as perguntas da Cíntia Mello e da Alexandra Gonçalves. A lei do minuto seguinte funciona na prática? O SUS está preparado para acolher a vítima? E a Alexandra pergunta se é necessário realizar exames na lei para comprovar o abuso. Olha, a lei exige exame médico para socorrer a vítima, né? E não é para ficar teorizando a cada caso, não, é para atender ali a vítima, ver qual é o estado dela, qual é a situação dela. E São Paulo está preparado, sim, para esse atendimento, né? Então, nós temos o Hospital Pérola Baiton, né, que agora mudou de endereço, faz esse atendimento, ou outros, porque todo e qualquer hospital está comprometido em cumprir essa legislação.
E é muito sério. E quais são... A lei fala em exames médicos, que a pessoa tem que ser atendida ali, para ver se ela não está contaminada, e também vai verificar se não houve, né, uma concepção ali a partir daquela violência. E aí vamos ao Código Penal brasileiro, e todos nós somos responsáveis pelo que está lá no Código Penal, quando ele diz que a concepção advinda de uma violência admite o abortamento. Está escrito lá. E o que está em lei é responsabilidade de todos nós. Então, é pensar muito, né, em quem a gente vota, nos governos que temos, é pensar muito, né, aí, nas pessoas vitimadas pela violência. A Nilda pergunta por que a vítima de abuso sexual não é encaminhada ao hospital com uma equipe preparada sem precisar ir até a delegacia. Ela é isso que está na lei, dela ir ao hospital, né? É claro que, como a violência sexual é um crime, a família ou a própria vítima poderá ir à delegacia, mas imediatamente a delegacia vai levá-la para o hospital. Mas ela pode ir direto ao hospital, sim, com base nessa lei. Porque ela precisa de um socorro ali. A Gardélia pergunta, professora, há alguma lei com o nome de alguma mulher negra dentro daquele rol que a senhora apresentou? Não, que eu saiba, não há, né? Nenhuma lei que diretamente, porque vejam que estas situações ocorreram porque a vítima, né, ela procurou ali um socorro, no caso, por exemplo, da Lei Maria da Penha, nossa, como ela sofreu, porque o processo não andava, ou seja, com aspas, não se desenvolvia. Isso aqui no Brasil precisou que lá a Corte Interamericana conversasse aqui, recomendasse ao governo brasileiro, e aí o marido foi preso, né? O marido, que era o agressor, foi preso, houve lá um processo, etc. Mas houve a recomendação ao Brasil para que criasse uma lei específica. E ali ela foi apelidada de Lei Maria da Penha. Não tenho conhecimento de nenhuma mulher negra que tenha o nome vinculado diretamente aí uma lei, né? Mas sei que uma escrava, há séculos atrás, defendendo os seus filhos, me desculpe, eu não tenho agora o nome dela, foi considerada pela OAB e por todos nós brasileiros, em princípio, como a primeira advogada, né? Porque do jeitinho dela lá, ela escreveu a um juiz relatando os abusos que ela passava e os filhos dela também, né? Inclusive de agressões e tal, né? Então, a primeira advogada ali brasileira chamava-se Esperança Garcia. Socorro aqui a nossa colega, né? A professora Luciana Freitas me passou aqui. Esperança Garcia é reconhecida como a primeira advogada aí brasileira, porque lutou contra a sua situação como escravizada, mãe de crianças escravizadas e de outras pessoas, né? Ela é aí reconhecida como a primeira advogada brasileira no momento em que as mulheres não eram aceitas sequer no curso de direito, ou os cursos de direito talvez nem existissem ainda, porque eles começaram em 1827. Esperança Garcia é anterior, né, a esses tempos, mas foi considerada a primeira advogada, era uma mulher preta. Chegando agora ao final das perguntas, eu passo a palavra para a doutora Simone, depois para a doutora Eunice, para as considerações finais do nosso evento. Já é a minha fala? Não, a professora Simone primeiro. Apareceu, hein? Boa tarde. Eu gostaria de, em primeiro lugar, dizer que eu percebo que, infelizmente,
há na nossa sociedade um déficit enorme dos conhecimentos dos direitos das mulheres. Há poucos anos atrás, eu perguntei para uma mulher que tinha ensino médio completo e era esposa de um professor, se ela sabia que, pela lei brasileira, o homem não era considerado o chefe da família, e ela não sabia. Uma outra mulher com a qual eu convivi, que era servidora de um ente municipal, uma mulher com curso universitário completo e também uma pós-graduação lato sensu, ela não sabia que ela não tinha obrigação legal de obedecer o marido, e ela acreditava ainda que o marido era o chefe da sociedade conjugal. E nós estamos falando de uma mulher em plenos anos, em plena década de 2010, com curso universitário e inclusive, pós-graduação. Uma mulher que tinha passado num concurso difícil. Então, eu até gostaria de ouvir um pouco mais a doutora Eunice sobre esse problema, se ela partilha dessa mesma percepção, que é um déficit no conhecimento por parte das mulheres brasileiras acerca dos próprios direitos, o que poderia ser feito em termos de políticas públicas para superar essa situação de fato. Olha, minha prezada doutora Simone Coutinho, né? É difícil a sua pergunta, mas ela é instigante, porque nos leva a uma realidade. Eu concordo com a senhora. Realmente há um déficit de informações aí sobre os direitos das mulheres. Nós vemos aqui e ali, muitas vezes, as universidades promovendo cursos para os alunos do ensino médio, né, incentivando as mulheres para as ciências exatas e tal. Este movimento tem ocorrido, promovido pelas universidades públicas e tal. Então, precisamos imediatamente promover também, né, esse letramento aos nossos adolescentes sobre esta situação dos direitos das mulheres. A nossa OAB tem um programa, OAB Vai à Escola, onde a proposta é justamente visitar o ensino médio nas escolas públicas para discorrer sobre o direito. O direito, ele integra a nossa cultura. Então, as pessoas têm que entender o que o profissional do direito está fazendo, justamente para que ela possa exercer melhor a sua cidadania. Quando o cidadão não entende o direito, é o direito que está errado, porque ele tem que ser escrito, demonstrado de uma forma simples e objetiva para o conhecimento do cidadão. Então, o próprio Conselho Nacional de Justiça tem chamado a atenção dos magistrados para essa questão de um direito, né, que visualize questões sociais envolvendo o povo. A nossa OAB tem também, né, prestado aí os seus serviços, mas é preciso que as escolas de todos os níveis também tenham essa preocupação.
porque se trata principalmente de direitos intrínsecos à pessoa, chamados direitos humanos, né? E é a partir da percepção das diferenças que começamos a respeitar o outro, né? O outro, as pessoas não são idênticas, são iguais para o exercício de direitos, obrigações e tal, mas há diferença entre as pessoas. Essas diferenças não expressam superioridade de uns sobre outros, né? Mas apenas diferenças, e elas precisam ser respeitadas. Então, acho que se começarmos em todos os níveis da escola com a percepção das diferenças, quando destrincharmos melhor a Constituição e as codificações para todos os cidadãos, para eles saberem, né, o que qual é o seu dever, quais são os seus direitos, vamos conviver melhor. Mas há um déficit de informações, sim. Perfeito. Bom, é inevitável quando nós temos a oportunidade de dialogar com alguém que foi nossa mestra, nosso mestre, é inevitável que a gente queira interagir. Então, assim, a nossa doutora Eunice comentou e fez um comentário, considerações muito oportunas acerca da leitura isolada de trechos das cartas de Paulo. Agora, eu confesso que não me recordo qual das cartas de Paulo, que trata da submissão das mulheres e a ausência de uma leitura de contexto histórico desses textos ditos sagrados, né? Porque uma consideração que eu sempre faço, que é um questionamento que me ocorreu. Naquele tempo, quando escritas essas cartas, num mundo dominado pelo Império Romano, né, em que as mulheres não tinham direitos, o pater familias tinha, na verdade, direito de vida e morte sobre todos os filhos, famílias, mulheres e crianças, e inclusive homens que não eram pater familias. A recomendação naquele contexto de submissão ou de um comportamento de não enfrentamento era até uma medida de mulher cristã, autoproteja-se, ao invés de enfrentar o homem que está com você, preserve sua vida, sua própria vida, não morra, né? E a carta mais adiante fala: homens protejam as suas mulheres, não diz homens dominem as suas mulheres. Mas, enfim, eu acabei digamos, desviando de algo que eu gostaria de ouvir a doutora Eunice acerca desse choque de narrativas que nós temos. De um lado, o direito que garante igualdade, que garante liberdade igual, e de outro, o discurso religioso cada vez mais forte, um discurso religioso fundamentalista, extremista, cada vez mais forte, e que está cada vez mais presente na política, com a eleição de pessoas que se valem da condição de sacerdotes
a presença de partidos políticos ditos religiosos, enfim, eu gostaria até de ver o que a doutora Eunice tem a dizer com relação a esse, talvez, déficit de laicidade e dessa instrumentalização da religião na política e a efetivação dos direitos previstos na Constituição. Então, é verdade que a conquista de um Estado democrático de direito é justamente para permitir exercício de direitos, e um deles é, né, de cada pessoa ter sua crença, a sua religião, etc. O que é preciso tomar cuidado é com atitudes fundamentalistas. Então, eu sou de uma religião, a minha está certa e eu proíbo o outro, eu humilho o outro, perseguições, a gente tem aí muitos casos. E aí vem os órgãos do próprio Estado para defender aí a pessoa no exercício da sua liberdade ali religiosa, né? E a questão das riquíssimas, né, e muito políticas cartas de Paulo, é bom ver, né, qual foi o contexto, o momento histórico, porque como a doutora Simone Coutinho lembrou, né, então, há quantos séculos o Império Romano dominava a região da Palestina, né? E o quanto perseguiam, né, cristãos e tal. Então, a missão de Paulo, ela é muito séria, muito grave, muito rica, né? Então, é preciso estudar o contexto histórico das diversas cartas, mas a gente imagina uma senhora muito rica, e ela chamava-se Eunice, ela, mãe do Timóteo, que foi ali também um auxiliar direto do Paulo, e também um apóstolo, né? Timóteo, acho que ele, pelo que se extrai ali, era menor de idade, ele era muito jovem. Então, vou colocar meu dinheiro nesse movimento, né? Eu acredito em Cristo, etc., mas protege meu filho. Meu filho vai se seguir, etc. Eu fico imaginando essa pessoa fazendo todas as suas determinações. Será que foi isso que levou, né, a essa rigidez que muitas vezes nós notamos nessas cartas, no que diz respeito à moral e costumes? Havia esse rapazinho lá, esse talvez adolescente, e que floresceu também, né, aí como um apóstolo depois, né, aí vai depender da crença de cada um, mas de qualquer forma, a história precisa ser estudada, precisamos mergulhar no momento histórico, ver como aquilo foi dito. As cartas são longas, então não pode pinçar trechinho e ficar dando a interpretação que a gente quer, porque está errado, né? Acaba virando mentira e não é para funcionar assim, não é? De qualquer forma, atendem para, né, aí o que há de melhor na nossa cultura judaico-cristã, que é não tirar o que é dos outros, o respeito à coisa pública, o respeito às crianças, o respeito às mulheres, que Jesus de Nazaré foi muito claro aí no sentido de proteger vulneráveis, né? As viúvas, as mulheres, as crianças, está lá na lei, né? Na lei divina. Então, por mais que nós vamos discutir as questões, quando vivenciarmos humilhação, violência, não pode se dizer que esteja de acordo com qualquer tipo de religião, porque também outras, além da judaico-cristã, vai no sentido do respeito ao próximo, né? Visitar lá o Corão, o Alcorão,
quantas disposições os muçulmanos têm a respeito da misericórdia com o outro, o respeito ao outro. Então, não há nenhuma religião, né, pregando humilhação, violência contra o outro, porque não pensa como nós ou é de um outro credo. Né? Obrigada. Acho que quem não conhecia a doutora Eunice agora entendeu porque ela me inspirou tanto a fazer direito, né? Aquela minha fala logo do início da palestra, mas de 16 anos ainda aquela entrevista, agora com 30 e poucos, né? Percebe por que eu falei aquilo no início. Eu passo a palavra à doutora Simone, depois a doutora Eunice para os agradecimentos finais e depois a gente vai para o encerramento. Bom, eu só tenho a dizer que eu estou muito grata ao Sejur, à equipe, ao doutor Roberto, nosso maravilhoso diretor, à PGM, nossa procuradora-geral, e um agradecimento especial à nossa secretária municipal de Justiça, à professora da velha e sempre nova academia, né, a doutora Eunice Prudente, que trouxe informações riquíssimas, e é uma honra realmente ela ter a doutora Eunice ter aceito abrir esse nosso seminário. Muito, muito obrigada. Bom, muito agradecida, então, doutora Simone Coutinho, Natália Leone, né, e toda a equipe do Sejur, e a todos os colegas, né, servidores municipais, os procuradores municipais e o público em geral que acompanhou este seminário, que continua, né, amanhã, se aprofundando em legislação. Então, acredito que muitas das nossas dúvidas vão ser sanadas, mas muito obrigada pela confiabilidade. Lembrando, o seminário, como a professora Eunice falou, continua nos dias 8 e 10, retomando no dia 8, nós vamos ter os painéis Assédio Laboral com a doutora Ivanira Panquera e Lei Maria da Penha com a doutora Marli Maurício Tavares. No dia 10, os painéis Desconstrução do Masculino com o doutor Sócrates Nolasco e os Direitos das Mulheres na Jurisprudência do STF com a doutora Simone Andreia. Desde já, em nome do Sejur, a gente caminhando aí para o nosso final. A gente agradece a coordenadora do evento, a doutora Simone, por toda a organização, e a palestrante, a doutora Eunice, aos colegas da equipe de cursos, principalmente o Eduardo, a Priscila, e hoje aqui também a Mari e a Letícia nos nossos bastidores. Pessoalmente falando, agradeço novamente a oportunidade de estar aqui nessa abertura. A Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, por sempre tornarem nossos eventos acessíveis, hoje aos intérpretes de Libras David e Regiane, que fizeram toda a nossa tradução. E agradeço o público que nos assistiu até agora e reforço o convite dos outros dias do evento, que vão ser apresentados aí por outras colegas de Sejur. E a gente deseja a todos uma boa noite. Boa noite. Boa noite, mais uma vez, muito obrigada. A gente que agradece.